matriz nada mais é que um conjunto de elementos que estão dispostos na forma de uma tabela, ou seja, organizados em linhas e colunas, certo? Para a gente dar uma melhoradinha nesse conceito, né, para a gente detalhar um pouquinho mais algumas coisas que precisaremos saber, né, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é uma matriz do tipo M por N? É uma tabela com M linhas e N colunas. Se nessa tabela tem um total de M linhas e N colunas, multiplicando M por N, eu vou ter o total de elementos dessa tabela, tá claro? Então seriam M vezes N elementos. Então o nosso conceito, a nossa definição que está aqui é exatamente essa. Uma matriz do tipo M por N, já falaremos disso, é um conjunto de M vezes N elementos dispostos em uma tabela com M linhas e N colunas. Claro? Bom, exemplo, né? Matriz A. Matriz sempre é denotada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, matriz A como exemplo, né? E os meus elementos aqui, 2, 3, menos 1, 0, 4 e 5, estão dispostos em quantas linhas primeiro? 2. Em quantas colunas? 1, 2, 3. Até por isso chamamos essa matriz de matriz 2 por 3. São 2 linhas e 3 colunas nesta ordem. O primeiro número que vem aqui na frente significa a quantidade de linhas da matriz. O segundo, o de colunas. Tá claro? Então, recapitulando. A matriz como um todo é sempre denotada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, beleza? A quantidade de linhas dela é o primeiro cara aqui do tipo da matriz, e a quantidade de colunas dela é o segundo cara aqui do tipo da matriz. Como eu falei, dentro dessa matriz eu tenho elementos. E esses elementos eles têm posições, eu posso identificá-los pelas posições. Exemplo, olhando para essa matriz, pela marcação que eu fiz, qual elemento se encontra na primeira linha e na segunda coluna simultaneamente? Primeira linha é essa, poderia ser qualquer um deles. Segunda coluna é essa daqui, né? Então, linha 1, coluna 2 seria quem? Esse cara. Esse elemento é chamado de elemento A12. Esse Azinho minúsculo é elemento, né? A matriz toda é maiúscula, o elemento minúsculo. Então, ó, o elemento A12, linha 1, coluna 2, quem seria? O elemento 3. Seguindo o mesmo procedimento, quem é o elemento A21? Ele tem que estar na linha 2, primeiro elemento é linha, na coluna 1. Então aqui, linha 2, coluna 1. Quem é? É esse cara daqui. Então seria o 0. Quanto ao número de elementos dessa matriz, falamos isso ali na definição. Eu tenho 3, 6. Como que eu poderia fazer isso mais rápido? Se são 2 linhas, cada uma com 3 elementos, eu tenho 2 vezes 3 elementos. Então basta que eu multiplique esses caras que eu tenho no total. 2 vezes 3, 6. Claro? Então, de uma forma bem rudimentar ainda, bem simples, isso é uma matriz para a gente, né? É esse conjunto de elementos distribuídos de uma forma tabelada em linhas e colunas, beleza? Aonde eu posso encontrar cada elemento pela sua posição. Tranquilo? Observação a fazer, tá? Viram que eu representei minha matriz aqui por elementos entre parênteses. Também poderia ter usado o colchete, tá certo? Ou a dupla barra. Notação essa menos usada, né? Essas duas aqui são as mais utilizadas, o parêntese e o colchete. Elementos entre parênteses, colchete ou dupla barra significam uma matriz. Tranquilo? Bom, genericamente, falando dessa situação aqui, né? A matriz, né, A, ela é um conjunto de elementos A e J. O que significa isso? A linha do elemento que eu ocupo, a coluna, como eu havia falado. E esse cara que vem aqui fora é o tipo da matriz, o M por N. A gente costuma, quando quer falar de uma matriz, né, para a gente poder entender qual é o tipo, qual é o formato dela, dar a informação dessa maneira aqui. Então essa questão aqui seria uma matriz A, né, que é dada pelos elementos A e J do tipo 2 por 3. Beleza? É uma forma genérica de representar uma matriz. Bom, seguindo. Quanto à classificação de uma matriz, aos tipos de matrizes que a gente vai poder ter. Eu tenho matrizes que são ditas retangulares e outras quadradas. Olhando para os elementos, né, aquela matriz ela tem mais colunas do que linhas. Se você olhar para os elementos, eles têm a forma então de um retângulo. Então a matriz retangular ela tem como característica ter números de linhas diferentes do número de colunas. Já se naquela mesma matriz eu suprimisse uma linha, ficaria assim, não ficaria? Os elementos ficariam no formato de um quadrado, né? Se eu suprimisse uma coluna ali, aliás, né, falei linha, era coluna, eu ficaria com uma matriz 2 por 2. Então uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada. Tranquilo? Então o meu primeiro tipo de classificação é esse, né? Retangular ou quadrado. Bom, com alguns nomes especiais, né? O que seria uma matriz linha? Como o nome diz, é uma matriz que tem formato de uma linha. Ou seja, deitada, assim, não é isso? Exemplo 1 aqui, ó, menos 2, 3, 1. A matriz tem uma única linha, uma matriz linha.
De que tipo? 1 por 3, porque tem 3 colunas. Claro? Então a matriz linha é quando m é igual a 1, quando o primeiro elemento é 1. Né? Se a matriz linha é um formato de linha, a matriz coluna tem o formato de uma coluna. Então a matriz coluna nada mais é que um conjunto de elementos dispostos em uma única coluna. Ou seja, uma única coluna, o n agora equivale a 1. O segundo elemento aqui do meu tipo. É claro que vai valer 1. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, 4 raiz de 7, 0, uma matriz de 3 linhas e uma única coluna. Então quando o segundo elemento for 1, eu tenho uma matriz, né, coluna. Por último aqui, matriz nula. Qualquer elemento A e J dessa matriz é nulo. Todos têm que ser nulos. Exemplo, isso aqui é uma matriz nula, 2 por 3. Beleza? Bom, seguindo. Especificamente, né, das matrizes quadradas, a gente tem que chamar a atenção de algumas coisas, tá certo? A primeira delas, quando eu quero falar no formato da matriz, eu chamo isso de tipo, né? Isso tipo M por N. Numa matriz quadrada, o M e o N são iguais. Então, em vez de a gente falar matriz do tipo 2 por 2, matriz do tipo 3 por 3, a gente convenciona de chamar isso de ordem. Ordem 2, ordem 3. Então, quando eu falo em ordem, já saibam que é uma matriz quadrada. Então, aqui, o tipo N por M significa nada mais que ordem N. Claro? Bom, exemplo, matriz quadrada de ordem 3. Né? Uma matriz quadrada de ordem 3, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, como eu sinalizei aí. Ou seja, no total, 9 elementos. Claro? Essa diagonal aqui, imagina que são quadrados, isso aqui seria uma diagonal dele, correto? Essa diagonal, onde os índices dos elementos são iguais, então aqui ó, o 1, 2, 2, 3, 3, é chamada diagonal principal da matriz. Característica, né? Índices iguais e igual a J. A outra diagonal, né, onde os índices não são iguais, é chamada diagonal secundária. Reparem que na diagonal secundária, sempre que eu somo esses elementos aqui, ó, 1 mais 3, 2 mais 2 e 3 mais 1, naquele exemplo dá 4. Está sempre dando 4 numa matriz que é de ordem 3. Então a característica da diagonal secundária é que o I mais J sempre dá a ordem da matriz mais 1. Ou seja, era 3, somei 1, deu 4, não é isso? Então, ó, 3 mais 1, 4, 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4. Tá claro? E um outro nome que a gente tem que chamar a atenção nessa aula, nessa primeira passagem de nomenclatura de matrizes, é o chamado traço. O que é traço de uma matriz? Nada mais é que a soma dos elementos da diagonal principal dela. Isso vale apenas para a matriz quadrada. Sem dúvida, dentro das matrizes, o caso mais importante que a gente trabalha é o das matrizes quadradas e existem vários subtipos com nomes específicos que devemos conhecer. Então vamos lá, a apresentação deles. Primeiro subtipo de matriz quadrada que nós temos é a chamada matriz triangular. O que seria isso? A matriz triangular é aquela onde fora da diagonal principal, de um dos lados pelo menos, você tem os elementos todos iguais a zero. Exemplo disso então, tá? Essa matriz aqui é apresentada abaixo da diagonal principal, um dos lados dela, é tudo nulo. Então ela é uma matriz triangular. Tá? Essa outra matriz, a matriz B, diagonal principal, fora dela, só que acima, todo mundo é nulo. Tá? Então ela é também uma matriz triangular. Qual é a diferença entre as duas na nomenclatura? Nessa matriz aqui, o triângulo formado pelos números que não são nulos, né, os números que estão acima da diagonal principal, fora da região totalmente nula, fica na parte superior, né? Então a gente chama ela de triangular superior. Já nessa outra matriz, o triângulo formado, né, pelos números que estão na região contrária, a região toda nula, é formado na parte de baixo. Então nós chamamos isso de matriz triangular inferior. Beleza? Outro subtipo, matriz diagonal. A matriz diagonal é aquela onde todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Ou seja, dos dois lados da diagonal principal é tudo zero. Repara que pelo conceito de matriz triangular, que é elementos de um lado fora da diagonal principal nulos, esse um lado, eu digo pelo menos um lado, a matriz diagonal ela é um subtipo de matriz triangular, onde na verdade eu consigo zerar os dois lados. Beleza? Exemplo aqui, diagonal principal, zerei um lado, zerei o outro. Então se a matriz tem essa característica aqui, ela é chamada de matriz diagonal. Fora da diagonal principal é nulo. Dentro da matriz diagonal tem um caso muito importante que é a chamada matriz identidade. Essa matriz vai ser vastamente utilizada pela gente agora também em determinantes, tá certo? A matriz identidade ela nada mais é que uma matriz diagonal mais específica ainda, onde a diagonal principal é toda de elementos iguais a 1 e fora todo mundo é zero. É o que eu escrevi aqui embaixo, né? O A e J vale zero se o I for diferente do J. Então fora da diagonal principal o I é diferente do J.
E o I, A e J vale 1 se o I for igual a J. Então, nos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Reparem a simbologia que eu utilizei. I de identidade 4, por causa da ordem da matriz, que é a ordem 4. Então, quando a questão quiser comunicar para você a presença de uma matriz de identidade, não se costuma falar matriz identidade de ordem 3. Não se diz isso, né? Apesar de estar correto. Para suprimir isso, a gente coloca um I3. E se for ordem 2, I2 e por aí vai. Beleza? Então, está aí apresentada a matriz diagonal. Bom, outro tipo, matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Imagina que a diagonal principal para você é um espelho. Os elementos vão estar espelhados, né? Os elementos vão ser simétricos em relação à diagonal principal para você, então. Então, nessa matriz, né? Isso daqui é a minha diagonal principal, né? O 2, 3, 5, beleza? Fora da diagonal principal, de um lado e de outro, eu tenho elementos simétricos, ó. 1 está de frente com menos 1 com menos 1, 6 com 6 e 4 com 4. Caracterizando melhor isso, para não ficar apenas no visual, uma matriz é simétrica quando o elemento A e J dessa matriz sempre for igual ao elemento A, J, I. Lá na prática aqui, ó, o A, 1, 2 e o A, 2, 1. Ambos valem menos 1. O A, 1, 3 e o A, 3, 1. Ambos valem 6. E por aí vai. Então a matriz, para ser simétrica, ela deve ter o A e J igual a J, I. Foi? Bom, matriz antissimétrica, né? Anticontrário, né? É o caso contrário da simétrica. O A e J, ele tem que ser menos o A, J, I agora. Se antissimétrico, vem entre esse menos na frente. Observação disso, o que vai acabar acontecendo? Numa matriz simétrica, se eu troco de posição, por exemplo, o elemento A1, troca 1 de posição com 1, dá ele mesmo. Então, o A1 é igual ao A1, óbvio, independente de quem seja o elemento. Agora, na matriz antissimétrica, eu quero que o elemento seja igual a menos o outro. Na diagonal principal, os elementos 1, 1, 2, 2 e 3, 3 nesse exemplo, quando eu inverto, para um elemento ser igual a menos ele mesmo, tem que ser zero, não tem outra opção. Então, numa matriz antissimétrica, a diagonal principal toda tem que ser nula. Caso contrário, eu não respeitaria esse quesito aqui, do AIJ ser menos AJI. Por exemplo, coloca o número 1 aqui. 1 é igual a menos 1? Não. 2 é igual a menos 2? Não. O único número que é igual a menos ele mesmo é o zero. Então, sempre a diagonal principal é nula. Fora dela, basta a troca de sinal. Ó. Menos 1 e 1. 6 e menos 6. Menos 7 e 7. Repare então aqui, ó. O A12 ele é igual ao A menos o A21. O A13 é igual a menos o A31. E por aí vai. Isso é característica de uma matriz antissimétrica. Beleza? Nomes especiais, segunda parte. Eu falei desses alguns nomes especiais no quadro anterior, vamos falar de mais alguns. O que é a matriz transposta? Né? Simbologia é um A, né? A matriz A, claro, com um Tzinho em cima. A matriz transposta é a matriz que eu obtenho trocando na minha matriz original linha por coluna. Eu troco de posição, o que era linha 1 vira coluna 1, o que era linha 2 vira coluna 2, por aí vai. Ou vice-versa. O que era coluna 1 vira linha 1, o que era coluna 2 vira linha 2, e por aí vai, tá no mesmo. Tá? Sempre que você faz isso, você obtém a matriz transposta. Tá? Exemplo, essa matriz aqui, que era uma matriz do tipo 3 por 2, né? Quem é a linha 1 dela, né? O 2, 0, vai virar a coluna 1 na transposta. Linha 2, menos 1, 3, vai virar a coluna 1, coluna 2, menos 1, 3. Linha 3, 6, 5, vai virar a coluna 3, 6, 5. Então essa matriz é A, essa é a transposta. O que era linha virou coluna, ou vice-versa, tanto faz. Beleza? Observações em relação à matriz transposta importantes. Qual era o tipo dessa matriz original aqui? Só por curiosidade, era uma matriz do tipo 3 por 2. E da matriz resultado, uma matriz aqui, a matriz transposta, é do tipo 2 por 3. Trocou-se, né, a ordem desses elementos. É coincidência? Claro que não. Se o que era linha virou coluna, a quantidade de linhas vira a quantidade de colunas. Eu tenho a inversão do tipo da matriz. É o que eu estou dizendo aqui. Se eu tenho uma matriz AM por N, ela, quando for feita a transposta, ela se tornará do tipo N por N. Beleza? Outra coisa a anotar, através de um exemplo. Tá? Exemplo, o elemento 0 aqui, ele ocupava aqui posição? A posição 1, 2. Aonde ele está agora na matriz transposta? Na posição 2, 1. Se o que era linha virou coluna, eu troquei a posição dos elementos, né, nas linhas e nas colunas também, é óbvio. É o que eu estou dizendo aqui. Que o elemento A e J da matriz original ele é igual ao AJI na transposta. Então, ó, o A12 é igual ao A21. O A31 é igual ao A13 e por aí vai. Beleza? Por último, se eu tenho uma matriz que é exatamente igual à sua transposta, né, se ela for, né, claro que se ela for quadrada vai ter que ser, né,
para quando eu fizer a troca eu não mudar de ordem, tá? A gente diz que essa matriz é simétrica, né? Conceito já visto aqui. Olha para essa matriz aqui que a gente tem. A linha 1 é exatamente igual à coluna 1, né? Linha 1 é igual à coluna 1, se eu trocar não muda nada. A linha 2 é igual à coluna 2 e a linha 3 é igual à coluna 3. Então toda vez que uma matriz for igual à sua transposta é porque ela é simétrica. Beleza? Bom, por último, 5.2 aqui. Matriz oposta. O que seria isso? A matriz oposta nada mais é que a matriz que eu obtenho ao trocar todos os sinais da minha matriz original. Beleza? É o mesmo conceito de número, no número. O que era um número oposto ao outro? Era aquele que eu obtinha trocando o sinal dele. Igualzinho, tá? Então, dada a minha matriz A, a oposta dela seria a matriz menos A, tá? Que simbologia da troca de sinal. Então, eu te dei essa matriz aqui, ó, 2 menos 5, 3 e 0. Quem é a matriz oposta dela? Seria a matriz, né? Menos 2, troquei o sinal, 5, menos 3 e 0. Então, a matriz oposta é aquela matriz obtida quando a gente efetua a troca dos sinais da matriz original, de todos os elementos. Bom, primeiro, o que eu estou chamando aqui de determinação de uma matriz? Em certas questões aparecem para vocês instruções sobre como são as características dos elementos de uma matriz e vocês devem segui-las para poder montar aquela matriz. Vamos a um exemplo aí para entender. Imagina que eu te falo assim, tenho uma matriz A de ordem 3, acabou de entregar que é quadrada, tá o quê? Aí ele dá essas características aqui. Antes mesmo de ler a característica, eu vou fazer o seguinte, já que eu sei que é uma matriz quadrada de ordem 3, eu vou escrever aquela forma geral da matriz. Quem é o cara que está aqui? É o A11. Aqui, né? O A12, A13. Aí vem o A21, né? O A21, o A22 e o A23, né? E aqui embaixo, para fechar, eu tenho, né? O A31, o A32 e o A33. Então, eu sei que a cara da minha matriz é essa, uma matriz quadrada de ordem 3. Vamos começar a ver as instruções. A primeira é o seguinte, que o meu elemento ele vai valer 2i se o i for maior que j. Vamos dar uma olhada naquela matriz, né? Olhando para cá eu tenho o seguinte, essa região aqui é chamada diagonal principal, é onde o i é igual ao j, correto? Que seria esse caso aqui do meio. Fora da diagonal principal, repara que acima dela eu tenho em todos os elementos o i menor do que j, olha aqui. 1 é menor que 2, 1 é menor que 3, 2 é menor que 3. Então nessa região aqui de cima, tudo nessa região de cima, eu teria aqui i menor que j, toda essa região. Já na região de baixo é exatamente o oposto, né? 2 é maior que 1, 3 maior que 1, 3 maior que 2. Então aqui eu tenho que o i é maior do que o j em qualquer posição. Daí fica fácil de seguir a instrução com aquela divisão que eu fiz, né? Bom, vamos lá. Isso aqui é igual a quanto? Vou começar pelo mais fácil, diagonal principal. Se o i é igual a j, i ao quadrado. 1 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Ficaria isso aqui. Bom, se o i for maior que o j, que é a região de baixo, o que eu faço? 2i. Quem é o i aqui? É o 2. 2 vezes 2, não é isso aqui nesse caso? 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2 de novo, 6 de novo. Então, só seguir a instrução. Por último, se o i for menor que j, que é o caso dos elementos aqui de cima, faça i menos j. Então, 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 3, menos 1. Então, ao seguir aquelas instruções que me diziam que era uma matriz de ordem 3, ou seja, quadrada, com aquelas características eu encontro aquela matriz ali. Beleza? Isso que a gente está chamando aqui de determinação de uma matriz. Seguir essas instruções. Foi? Exemplo 2. Eu tenho uma matriz B, 2 por 3, com aquelas características, né? O a e j vale 5i menos 3, se for maior ou igual a j, e 2j mais 7, caso i seja menor que j. Primeiro que eu faço, para não me perder, eu escrevo a matriz genérica com essa cara daí. 2 linhas e 3 colunas, então seria alguma coisa assim, ó. 11, né? O A12 e o A13, 1, 2, 1, 3, né? A21, o A22 e o A23, né? Fica assim. A matriz genérica é essa. Olhando para essa matriz, onde eu tenho i maior ou igual a j, quem são esses elementos, né? I igual a j são esses dois aqui, não é isso? Exatamente igual seriam esses dois, tá? Ele quer que seja i maior ou igual a j, então eu teria que englobar esse terceiro aqui, porque esse daqui é maior, né? Então, nesses três caras que eu estou envolvendo, né, eu tenho i maior ou igual a j, tá?
Nos outros três que eu não envolvi, reparem que o I é menor do que o J sempre. Então, para os três primeiros, eu sigo essa regra aqui, do I maior que J. Como que vai ficar? Maior ou igual, né? Então, vai ficar aqui, 1 e 1, substituindo aqui, 5 menos 3, 2. Joguei 1. Aqui eu tenho que jogar o 2. 10 menos 3, 7. Aqui é 2 de novo, né? Não importa o J, porque o J não aparece aqui. Vou jogar o 2 de novo, vai ficar aqui de novo, né? 10 menos 3, 7. Nos outros três, qual é a instrução a ser seguida, né? Fazer 2J mais 7, né? Quem é o J aqui? 2. 2 vezes 2, 4, mais 7, 11. 2 vezes 3, 6, mais 7, 13. E de novo aqui, né? O J é de novo 3, né? 2 vezes 3, 6, mais 7, 13. Então, ao seguir aquelas instruções, eu obtenho essa matriz. Beleza? Outro exemplo de determinação de uma matriz. Foi? Bom, igualdade, né? Como que eu faço para garantir que duas matrizes sejam exatamente iguais? Parece até meio óbvio para a gente. Tem como matrizes de tipos diferentes serem iguais? Claro que não, o formato já é diferente, então nunca vai ser igual a outra. Então, o primeiro pré-requisito é que elas tenham o mesmo tipo. E basta ter o mesmo tipo? Claro que não. Eu vou ter que ter os elementos correspondentes, os que estão na mesma posição, iguais. Ou seja, se forem matrizes A e B devem ter o mesmo tipo, e A e J tem que ser igual a B e J para qualquer I e qualquer J do meu intervalo que eu utilize. Beleza? Essa é a garantia da igualdade. Então aqui, nessa situação, quero determinar x e y para que sejam iguais. Então aqui, para ser igual, tem que ser do mesmo tipo. Tipo ordem 2 e ordem 2. Beleza. Esse cara tem que ser igual a esse. O A1 tem que ser igual ao B1. Então 2y mais 4 igual a 2. Quer dizer que 2y é igual a menos 2. Ou seja, que o y vale menos 1. Esse cara aqui tem que ser igual a esse, né? Porque o elemento 1, 2 daqui tem que ser igual ao elemento 1, 2 daqui. Então, x mais 3 tem que ser igual a 5. Então, x tem que ser igual a 2. O menos 5 já é igual ao menos 5 e o 7 já é igual a 7. Garantimos a igualdade. Então, para que essas matrizes sejam iguais, eu devo ter x igual a 2, y igual a menos 1. Tranquilo? Então, repetindo, conceito de igualdade. Duas matrizes só serão iguais se forem do mesmo tipo e tiverem todos os elementos correspondentes iguais. Bom, próximo tópico, soma de matrizes. Para somar matrizes, eu vou ter que ter matrizes de mesmo tipo também. Até porque, como que eu faria para somar elementos nos quais não existe correspondente na outra? Então, a operação soma, ela é definida para matrizes de mesmo tipo. E como efetuar essa soma? Você vai somar aqueles caras que ocuparem a mesma posição nas duas matrizes, os correspondentes. Exemplo aqui no quadro, né? Eu quero somar essa matriz com essa. Então, eu quero somar 2, menos 5, 7 e 6 com essa outra aqui. Só que é a transposta dela que eu quero. Então, aproveitando o conceito que a gente aprendeu no outro quadro, transposta. Vai ficar 4, 0, né? Linha 1 virou coluna 1. Linha 2 vai virar coluna 2. 2 menos 6. Ficaria assim. Isso é igual a quanto, né? Some os elementos que estão na mesma posição. 2 mais 4, 6. Menos 5 mais 2, mesma posição. Menos 3. 7 mais 0, 7. 6 com menos 6, 0. Então, esse é o resultado que eu teria. Então, repetindo, a soma de matrizes só é possível para matrizes do mesmo tipo, e para efetuar, eu somo os elementos que estão em posições iguais, ou seja, elementos correspondentes. Bom, observação. A subtração, na verdade, a gente já conhece isso da aritmética. Subtrair um número do outro nada mais é que pegar o primeiro e somar ao oposto do segundo, não é isso? Para matrizes, o mesmo conceito é válido. A gente já sabe o que é uma matriz oposta, não é isso? Então, na verdade, calcular a matriz A menos a matriz B é pegar a matriz A e somar com a oposta da matriz B. Então, quando eu te peço esse cálculo aqui dessa matriz menos essa, tem que ser do mesmo tipo, claro, né? Já que é uma soma, o que você pode fazer? Repetir a primeira, né, se você quiser, e somar com a oposta da segunda. Quem é o oposto da segunda? Menos 6, mais 7 e menos 8. Troquei os sinais. Esse resultado daqui, o que vai dar pra gente? Virou uma soma. Então, 5 com menos 6, menos 1. 3 com 7, 10. Menos 1 com menos 8, menos 9. Então, esse seria o resultado da subtração. Beleza? E uma segunda observação que eu faço para vocês aqui é o seguinte. A soma, né, de matrizes, quando a gente trabalha esse processo. Quais são as propriedades válidas para a gente? Primeiro, a comutativa é válida. O que é propriedade comutativa? É trocar a ordem dos elementos.
A mais B e B mais A nada muda pra gente na soma. Então, soma é comutativa. Desde que elas tenham o mesmo tipo, óbvio, né? Garantida essa condição. É associativa? A mais B mais C. Se eu faço A mais B primeiro e depois o C, ou A e depois B mais C, também não muda. É associativa. E ela também tem um elemento neutro. Quem seria esse elemento neutro? Qual é a matriz que eu somo a uma outra e não altera ela? É uma matriz nula de mesmo tipo. Então, o elemento neutro na adição é a matriz nula de mesma ordem, né? Do mesmo tipo, ou ordem, né? Ordem se for quadrada, tipo no caso geral. Beleza? Por último, multiplicação de número por matriz. Como fazer isso, né? Processo simples, tá? Vai ser a última operação que a gente vai aprender nessa aula de hoje. A multiplicação entre matrizes é um assunto separado para a próxima. Multiplicar o número por uma matriz, o que você vai fazer? Simplesmente pegar esse número e multiplicar por todos os elementos da matriz. Acabou. Só. Então aqui, o que eu vou fazer? Se eu tenho essa matriz A e me é pedido a matriz menos 3A, é multiplicar todos os elementos por menos 3. Então vamos lá. Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 3 vezes menos 6, 18. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 3 vezes 8, menos 24. Ou seja, a matriz menos 3A é dada por aqueles elementos ali. Menos 15, 18, menos 9, menos 24. Então, multiplicar o número por matriz nada mais é que multiplicar o número por cada elemento dessa matriz.